que eu adquiri ao longo desses anos, sobre ventilação mecânica, e deixar bem claro para vocês aqui que a aula é um pouco extensa, mas algumas coisas eu vou passar, vou mostrar para vocês aqui, mas não vou aprofundar, que isso vai ser aprofundado na aula prática, tá bom? Então, sem mais, vamos dar o início aí, beleza? Tendo como introdução aqui que as emergências respiratórias pediátricas estão entre as causas mais frequentes de internação hospitalar e óbito em crianças menores de 1 ano de idade. Isso se caracteriza, gente, por questões de a criança, o RN, né, e algumas crianças, algumas partes pediátricas, né, algumas crianças pediátricas não, algumas RNs e a pediatria, que demora um pouco mais para o sistema imunológico a responder a determinadas patologias. Então, tanto o RN até 5 anos de idade, e o idoso, né, acima de 60 anos, que é considerado como idoso agora, né, eles demoram a responder a determinadas patologias. Então, isso acomete mais a questão respiratória das crianças, e eu vou explicar um pouco mais para frente o porquê, tá certo? Aí, tendo aqui também, só para deixar claro aqui, que a insuficiência respiratória aguda, né, que vai ser considerada aqui para a gente como a IRPA, a incapacidade do sistema respiratório em manter a oxigenação e ou ventilação, ocasionando falha do suprimento das demandas metabólicas do organismo. Pode-se considerar outra definição com base na avaliação de gasometria, tá? A gente faz a gasometria, avalia lá, mas a questão de interpretação de exame não é a base dessa aula no momento. Outras definições, né, a PO2, pressão parcial de oxigênio indicada, a PCO2, que é a pressão parcial do dióxido de carbono, isso aí a gente vai fazer essa avaliação na gasometria. Lembrando, como sempre aqui, como a minha colega Amanda disse na aula dela anteontem, que as crianças não são adultos em miniatura, tá? Então, a faixa etária de neonatal até 28 dias. A pediátrica, ela vai de 28 dias. Algumas literaturas trazem para a gente de 12, outras literaturas trazem até 14 anos de idade. E eu acrescento ainda nessa frase aqui, né, que não são adultos em miniatura e que também não é a metade da dose de medicamento. Tá bom? As deficiências anatômicas e funcionais, tá? Eu vou pincelar algumas para vocês aqui, que a gente vai detalhar melhor essa parte na aula prática, tá bom? Que é a língua grande, próxima ao palato, né, ao palato mole, facilita a obstrução de vias aéreas, a traqueia menor, o tórax em barril, a cabeça da criança ela é muito grande. Quando a gente vai crescendo, literalmente a gente vai crescendo e a cabeça não acompanha o crescimento do corpo. Se vocês pegarem, por exemplo, um RN e uma criança, né, de 4, 3 anos de idade, você levantar o braço dela para cima, vocês vão perceber que quando vocês levantam o braço dela para cima, a parte do crânio ocupa toda essa parte entre os braços, né? Então, a cabeça ela é muito maior, então isso facilita muito a obstrução da via aérea, né? Tanto a cabeça fletida, né, quanto para trás, essa questão, ela obstrui muito a via aérea do RN ou da criança, tá bom? Tá vendo? Foi o que eu já pincelei para vocês antes aqui, a cabeça maior em relação ao corpo, passagens nasais proporcionalmente menores, mandíbula muito mais arredondada, respiração exclusivamente 60% a 70%, tá? Nasal, respiração nasal. Então, por isso que, às vezes, uma criança com a coriza, com um catarro mesmo na região das narinas, isso atrapalha muito a respiração e ela pode, sim, entrar em falência respiratória por conta disso, tá? Não necessariamente vai entrar com falência respiratória. Epiglote mais longa, né, nível flexível, mucosa das vias aéreas superiores mais finas, essa é uma das características do RN, tá bom? As grandes vias aéreas e condutoras mais curtas, como eu disse, a traqueia, né, mais curta, isso facilita as infecções, né, por viral e também bacteriano. Os brônquios principais saem da traqueia em ângulos menores, agudos, principalmente à direita, por isso que a criança
quando ela tende a fazer uma broncoaspiração, seja ela por leite ou qualquer outro material que ali a broncoaspirou, tende o líquido a ir para a base, né, para a base não, para o pulmão direito, onde no ápice direito você vai conseguir ver uma opacidade no raio-x, né? A árvore traqueobrônquica mais complacente, né, ela tem mais complacência, a árvore traqueobrônquica, mas eu vou levar mais para frente que vocês vão ver a diferença entre o adulto, que é essa complacência da árvore traqueobrônquica, ela, na verdade, ela prejudica quando a gente vai fazer uma ventilação, porque pode acontecer a gente lesar esses brônquios por cisalhamento. Eu vou explicar mais para frente mais um pouquinho mais detalhado sobre isso para vocês. Em crianças menores de 5 meses, a estrutura bronquiolar apresenta menores fibras elásticas, entendeu? Então, na verdade, a árvore traqueobrônquica, ela é mais complacente. O que isso significa? Ela é mais maleável, ela tem essa complacência, essa capacidade de esticar, mas em contrapartida, a estrutura bronquiolar, ela tem menores fibras elásticas, entende? Então, assim, essa é uma diferenciação, principalmente para o adulto, tá? Deixando uma figura para vocês aí perceberem bem sobre a diferença de uma traqueia, né, de um adulto e uma traqueia de um lactente, a diferença, né, a questão de angulação e a questão de tamanho também, tá bom? A parede e a musculatura torácica, a caixa torácica é composta principalmente por cartilagem, atualmente, e altamente complacente. O pulmão, ele não tem essa capacidade, essa complacência, né? Mas a caixa torácica, ela sim. Então, essa caixa torácica, ela vai enrijecendo conforme a gente vai crescendo, a criança vai crescendo, né? E aí a estrutura, ela começa a ser invertida. O pulmão vai ficando mais complacente, mas, a princípio, né, essa estrutura é invertida, né? A caixa torácica mais complacente e o pulmão não tão complacente. Lembrando que quando a criança está dentro do útero da mãe, né, dentro dos pulmões é líquido, tem líquido lá dentro, é o líquido amniótico, está lá dentro, tá? Então, ao nascimento, né, quando a criança chora, ela expele isso, por isso que às vezes tem a necessidade de aspirar e etc. Então, eu vou detalhar um pouquinho mais para frente para vocês também, principalmente na aula prática, tá bom? Ademais, o diafragma é localizado posteriormente, as vísceras abdominais são maiores, você pode ver que é mais em barril mesmo, tá? As áreas de troca gasosa, né, a superfície alveolar, os alvéolos aumentados em tamanho e quantidade, em função da idade, né, o RN tem 24 milhões de alvéolos aproximadamente, né, no período neonatal, 250 milhões com 4 anos e 300 milhões na população adulta. Então, mais uma vez, lembrando, né, a Amanda na aula dela de anteontem, ela foi bem específica que a principal causa, né, as principais causas de PCR em RN na criança, né, é justamente essa questão de idade, não ter essa reserva, né, que é a hipóxia e a hipoglicemia, que a criança ela não possui reserva, né, o adulto 300 milhões, né, de alvéolos, então há uma capacidade de oxigenação maior, há uma quantidade de sangue maior recorrente, né? Então, por exemplo, a gente pode falar que uma criança, um RN aí, prematuro extremo, ele vai ter 300 ml de sangue, dependendo, né, da quantidade, do tamanho dessa criança, 1 litro e etc, né? Vai depender do tamanho e a quantidade. Então, geralmente, 90%, 94%, ela vai parar por fazer uma PCR por hipóxia e ou hipoglicemia, tá certo, gente? Então, a gente precisa ter um pouco mais de atenção a isso, ao atendimento ao RN e à criança. Aqui uma figurinha só para vocês sobre troca gasosa, como que funciona e etc. Áreas de troca gasosa, né? A ventilação colateral, ela é muito menor e, a princípio, ela é inexistente. Até aproximadamente os 2 anos de idade, as comunicações intraalveolares, intraductais, são os poros de Kohn e os canais de Lambert, praticamente, elas inexistem. O que isso significa, gente? É que tem, basicamente,
o que desce da traqueia, que vai para dentro do pulmão, essas comunicações, aonde está em vermelho, amarelo e azul, essas comunicações, praticamente, elas ainda existem nessas crianças até aproximadamente os 2 anos de idade. Isso também dificulta a ventilação do RN, tá certo? E da criança também. O metabolismo, né, e a necessidade ventilatória, a taxa metabólica basal são 2 vezes maior do que a do adulto, então a criança ela consome muito mais. O consumo de oxigênio e a produção de CO2 também são 2 vezes maior. E por que que isso acontece, gente? É porque, lembra que eu falei que o pulmão não está formado por completo, não há aquela complacência. Se não há uma boa complacência, não há uma boa troca gasosa. Então, a criança ela vai compensar isso, principalmente na frequência respiratória. E, para todos, né, sabemos que o gasto energético para uma insuficiência respiratória, ele é altíssimo no adulto, e a criança ela tem como esse tipo de ventilação já mais acentuada, para ela igualar, né, essa quantidade de CO2 que está sendo produzido, ela aumenta a frequência respiratória, e isso é fisiológico da criança. Mais uma vez embaixo eu falo para vocês aqui, o dobro de ventilação, né, o mesmo volume corrente, tá certo? E a gente vai detalhar isso daí. Se alguém quiser dar um print, dar uma foto sobre isso aí, sobre as variáveis do neonato sobre adulto, peso corpóreo de 3 a 70 quilos, então vocês podem ver que o volume total, né, é o mesmo, e isso é muito importante que a gente saiba isso, porque o volume total é aquele volume que eu vou dar para esse paciente no meu ventilador, seja ele a volume e seja ele a pressão, tá? Então, a gente sabe que o cálculo é feito, né, na VM, na ventilação mecânica, ele é feito entre 6 e 8 ml por quilo da criança. Às vezes acontece de vir uma pergunta sobre até adulto, por exemplo, se o paciente tiver 300 quilos, eu vou fazer o cálculo em cima dos 300 quilos. Não, eu vou fazer o cálculo em cima da altura e o peso estimado desse paciente, tá certo? Qualquer tabelinha que você jogar aqui no Google, aqui você encontra essa tabela. Mais uma vez, relatando para vocês aqui, ó, a frequência respiratória, né, aqui, ó, 35 dos neonatos, 15 do adulto, relação espaço-morto fisiológico, aquele espaço que fica entre a traqueia e o pulmão ainda, aquele espaço que não há troca gasosa ali dentro, né, você pode ver que basicamente o mesmo, né, que a gente tem no adulto, tá, o consumo de O2 por ml é o dobro, a produção de CO2 também é o dobro, as calorias também é o dobro, tá? A capacidade pulmonar total também, ela é menor, né? Então, ou seja, cabe menos ar dentro do pulmão da criança, capacidade total, né, da criança, né, capacidade residual e funcional também é um pouco menor, e a capacidade vital é a metade do adulto. Por isso que, mais uma vez, eu chamo a atenção para a gente tomar muito cuidado nos transportes que a gente for fazer com o RN e os pacientes pediátricos, que nós tenhamos cuidado com essa variável obrigado, essa variável de oxigenação, tá? Sempre vou bater sempre na mesma tecla, a criança, ela mostra pra gente, você olha para ela, gente, eu preciso muito que vocês façam isso, olhem as suas crianças, vejam a criança que vocês estão transportando, visualizem ela, elas falam para você sem mexer a boca, de cor de pele, né, frequência cardíaca aumentada, porque a criança, ela não ameaça de saturar, tá, gente? Ela simplesmente, ela desatura mesmo, ela vai caindo, porque ela não tem reserva, então isso é muito importante no transporte de RN e as crianças. Então, a CRF, né, como eu disse ali atrás, favorece o fechamento das vias aéreas, a telectasia e a relevatação do volume quantitativo mais baixo, e o aumento do shunt. O shunt é a capacidade que eu tenho de mandar esse oxigênio lá para o pulmão, e esse pulmão, esse oxigênio não, esse sangue, né, para a troca gasosa lá no pulmão direito e esquerdo, e o shunt nada mais é a capacidade que esse pulmão tem de fazer essa troca, tá? Depois, mais para frente, na aula prática, eu aprofundo mais
nessa parte do shunt, que é importante para a gente também. A parede torácica oferece menor resistência às forças de retração dos pulmões, acarretando em um menor volume de final da expiração, né? As alterações da ventilação causam alterações mais rápidas nos valores dos gases sanguíneos. Tudo na criança é mais rápido, ela oxigena mais rápido, ela perde a oxigenação mais rápido. Isso a gente tem que ficar sempre avaliando, tá? Isso daqui também vocês podem tirar uma foto depois, que na parte prática também a gente vai detalhar mais sobre, é só um gráfico, mas de muita relevância para a gente conseguir entender melhor, né, essa questão da ventilação nos neonatos e pediátricos. Classificação das infecções, né, pela gasometria arterial, ela vai tipo 1, hipoxemia, né, a PO2 baixa, o PCA2 normal, o tipo 2, da hipercapnia, né, que é a questão do equipamento que a gente coloca lá para a gente ver a questão do CO2 quanto que está. Enfim, essas questões de gasometria e os tipos dela a gente vai detalhar também na aula prática, e isso vai dar um ajuste melhor na ventilação para a gente. Pela localização anatômica também, a via aérea alta, e as vias aéreas superiores e baixas, vias aéreas inferiores, aí também está bem descrito o que cada um é, né, a localização delas. Pelo tipo de hipóxia, né, também não cabe um detalhamento aqui ainda sobre essa questão, porque a gente vai focar mais aqui nos tipos, nos parâmetros ventilatórios, tipo de ventilação que a gente vai transportar essa criança, tá? Importante falar que também essa parte aqui, que é uma das intoxicações que acontece, assim, para a gente aqui é basicamente raríssimo, mas já aconteceu no João 23, é a intoxicação por cianeto, né, que é a capacidade da célula de metabolizar o O2 disponibilizado. Você tem o oxigênio circulante, mas ele não é metabolizado, porque o cianeto, ele entra na molécula que vai acarretar isso daí e atrapalha. Isso é importante ver também que outros tipos de intoxicação que pode acontecer também. Né, pelo tipo de hipóxia, pelo tempo, se é aguda, né, se é aguda horas ou dias, crônica ou a crônica agudizada, que também é importante. Aqui eu tenho essa tabela aqui para ver se ela é crônica ou crônica agudizada, então isso também é importante, mas não necessariamente nesse momento. A gente vai passar para frente, né, as causas que acometem as infecções, essas infecções neurológicas, sistema nervoso central, medicamentos, sedativos, analgésicos, epilepsia, encefalopatia e etc. Assim por diante. Sistema nervoso periférico, a síndrome de Guillain-Barré, isso tudo aí pode ocasionar as afecções e infecções, tá, gente? Patologias obstrutivas de via aérea, obstrução de vias aéreas superiores, laringite, epiglotite, corpo estranho, tudo isso também, asma aguda, bronquiolite aguda. Eu preciso chamar uma atenção aqui também, gente, é muito importante. Às vezes, e isso eu preciso falar agora, senão acaba caindo no esquecimento que isso não está detalhado ali para frente. As crianças que são acometidas pelo vírus, né, da bronquiolite, a última coisa que nós devemos fazer como profissionais da área da saúde, né, inclusive assessorando toda a equipe, seja ela intra-hospitalar, seja ela a sua equipe que você está transportando, seu médico, seu condutor, que está junto com você, tá? A sua equipe daquele momento. A última coisa que a gente tem que fazer, gente, é intubar essa criança na bronquiolite. A última coisa, gravem isso, a última coisa que a gente tem que fazer é intubação de uma criança na bronquiolite. Então, a gente precisa fazer
várias outras coisas. Primeiro, colocá-la no oxigênio em catéter, depois a gente liga ela no CPAP, tenta manter ela no CPAP o máximo possível, para ela não evoluir para o tubo, porque o tubo para crianças com bronquiolite não é legal. A criança não responde bem. Há uma divergência ainda sobre tratamento, se entra com corticoide, se não entra com corticoide, se a gente entra com antibiótico empírico, ou se aguarda para ver se aquela secreção, aquela quantidade de secreção, né, que a criança vai produzir na bronquiolite, se vai infectar e determinado virar uma bronquiolite associada a uma pneumonia por bactéria, né, a infecção oportunista. Então, nós precisamos entender isso. Às vezes, a gente vai buscar uma criança, né, em um determinado hospital para fazer essa transferência para uma unidade de maior complexidade, e essa criança está no CPAP, e a equipe resolve por achar melhor, né, a intubação dessa criança para o transporte. E isso não é legal. Isso não é legal, tá bom? Salvo no aéreo, que aí já é outra coisa, que aí depois eu dou uma explicada para vocês aqui, até fiz um outro slide ali para explicar para vocês a questão do aéreo, porque que é importante que todos nós conseguimos falar a mesma língua e entregar o paciente redondinho para o transporte aéreo, tá bom? Afecções pulmonares, patologias, edema pulmonar, pneumonia, síndromes, isso tudo pode causar, levar o paciente a ter uma ventilação mecânica. Derrame pleural, pneumotórax. Pneumotórax é muito importante e às vezes acontece o pneumotórax no atendimento nosso, tá? Às vezes há necessidade de uma via aérea avançada, de uma intubação de uma criança, de uma RN, e quando a gente vai fazer o manuseio, né, da bolsa máscara válvula, que é o famoso AMBU, nós exercemos uma pressão a mais, né, nessa criança, na hora de ventilar ela, para fazer a hiperventilação, para fazer a intubação, e a gente acaba lesando esse pulmão ele rasga mesmo, tá? Ele pode fazer isso, o pulmão pode rasgar, ele pode perfurar o estômago também, essa criança vai evoluir com a peritonite, um caso gravíssimo, se ela chegar, então a gente precisa tomar um cuidado no quanto, a dosagem que a gente faz para apertar o AMBU, tá? Para a gente não evoluir essa criança com algum prejuízo posterior, como pneumotórax, um trauma abdominal, por essa questão de oxigenação com uma pressão muito grande, tá certo? Outras coisas que podem ocasionar também a falência para entrar com um tubo, né, questões abdominais, ascite volumosa, tumores, hemorragias, obstrução do trato gastrointestinal, esquelético, enfim. Choque, insuficiência cardíaca, alterações metabólicas, intoxicação por cianeto. Como eu tinha dito anteriormente, essa questão da intoxicação. As deficiências de íons, né, também pode ocasionar isso, e a criança é muito minuciosa, como disse a vocês, tanto a questão de reserva também, a gente não pode deixar essa criança, principalmente no choque hipovolêmico, se essa criança sangra, dependendo do tamanho dela, 20 ml, por exemplo, já é uma hemorragia grave. O quadro clínico, né, pode variar de acordo com a etiologia e a faixa etária de cada criança, tá certo, gente? O ponto mais comum, né, é a taquipneia. Só que a gente tem essa taquipneia não significa que essa criança ela vai falhar a musculatura, vai entrar em falência da musculatura, usar a musculatura acessória para ser evoluída para o tubo. Nem toda taquipneia, vejam bem, nem toda taquipneia é igual a tubo. Eu preciso examinar, eu preciso verificar o que está acontecendo com essa criança, para então eu tomar a conduta. Se eu tenho uma criança que está com febre, por exemplo, automaticamente ela vai ter uma respiração mais acentuada, e ela vai ter um batimento cardíaco mais acentuado. Então não há necessidade de intubar essa criança, há uma necessidade de medicá-la para melhor atendê-la. Dores também, etc., também causam ataque apneia, né, e aumento da frequência cardíaca. Agora, o inverso, ele é preocupante. Quando essa criança ela apresenta uma bradipneia, né, que é a diminuição da frequência
de respiração, aí na grande maioria das vezes, não total, mas na grande maioria das vezes, essa criança vai evoluir para o tubo. Sinal clínico mais precoce, né, aqui eu expliquei para vocês aqui como mecanismo compensatório, né, ele vai subir, foi o que eu disse antes aqui, ó, o sinal clínico mais precoce de qualidade, uma vez para manter o oxigênio próximo ao normal, ocorre o aumento do volume minuto, tá? É aumento da frequência respiratória ali, que ele vai aumentar o volume minuto que ele está consumindo ali dentro por causa disso. Mas, como eu disse aqui, ó, embaixo aqui, a bradipneia e a apneia são sinais de maior gravidade, que é a coisa mais tardia que pode acontecer, tá? Aí, quiser tirar uma fotinha também para a gente discutir isso na parte da parte prática, é interessante para a gente saber o normal basal de cada respiração por minuto, para cada padrão de idade aí, tá? Outros sinais e sintomas respiratórios mais comuns, que é um desconforto respiratório de qualquer etiologia, dispneia, as tiragens intercostais, quando você já começa a usar, né, os músculos intercostais para auxiliar, né, a fúrcula, e assim vai. Aí, quando você começa a ter ruídos, né, na respiração, sibilos, estritor, também, a gente precisa manter essa questão. Uma patologia que assusta muito, mas não é igual, né? É lógico que, tirando as causas graves, que não é igual ao tubo, é esqueci o nome aqui agora, peraí, só um momento que eu já puxo na memória aqui e já lembro o nome que mais usado dentro do hospital, que é a CRUP na criança, né? Que é, esqueci o nome aqui agora, que todo mundo conhece, mas dentro do hospital é a CRUP. Se alguém souber e quiser falar também, fica à vontade, tá? Ela assusta muito porque a traqueia, ela fecha para passagem de ar, né? Pode ser por questões que pegou um vírus, alguma coisa, não naquele momento, e esse som que faz aquela croupe que ele faz, que é se tentar respirar e parece que o ar não está passando, isso assusta muito, mas geralmente é resolvido com uma inalação, né, de adrenalina ou de corticoide associada à adrenalina, dependendo do grau que tiver, né, essa croupe, aí ela às vezes a gente acha que a criança vai evoluir para um tubo e não evolui, tá? Mais algumas etiologias aí, né? Gemido, crepitação, sinais gerais como irritação, sonolência, fadiga, sudorese também pode estar presentes, pneumonias, atelectasias, derrame pleural. Na gasometria, a gente vai entrar nisso na parte mais prática mesmo, tá? Oximetria de pulso como parâmetro para monitorização, isso é importante, tá? Que a monitorização, a gente precisa muito disso, principalmente em crianças, né? Porque a monitorização na criança, ela é primordial, tá certo? A gente não precisa, para o transporte, criança não se transporta sem monitorização. A oxigenação, também quiser tirar uma foto aí, que a gente detalhar isso depois aí, que a gente precisa saber, a gente está chegando na parte mais ideal mesmo, que é a parte de ventilação mecânica, tá certo? A oxigenação aí. Precisa tirar também, tá? Uma foto para a gente discutir isso depois no ventilador, mostrar a característica de cada um para vocês, tá? Vamos lá, agora a gente vai falar então no modo ventilatório mesmo, a gente vai entrar aqui, tá? Nessa modo da ventilação em si, que isso é muito importante para a gente aqui. Alternativa que se utiliza antes de optar pela ventilação mecânica, essas são as alternativas, né? Se você fornece pressão positiva contínua, BIPAP, um dos níveis de pressão, ou em 2 níveis de pressão, né? 2 disparos, que é o BIPAP, né? O CPAP é o nível de pressão, o BIPAP são 2 níveis de pressões. Isso é principalmente, como eu disse para vocês aqui, na bronquiolite, tá, gente? A gente deve evitar muito, muito a intubação dessas crianças, principalmente para transporte. Não é legal a gente intubar criança com bronquiolite, mesmo que seja para transporte. Essa criança vai chegar no final do percurso, né?
que vai chegar no hospital de destino, ela vai ficar agarrada naquele ventilador ali ainda por um bom tempo, entubada por um bom tempo, então a gente tem que evitar ao máximo, tá? A melhora do desconforto com o incremento na oxigenação e na ventilação, existem vários estudos que mostram o benefício do uso, né, do CPAP nas infecções respiratórias. Parece uma boa alternativa para evitar a ventilação mecânica. O sucesso depende da seleção adequada do paciente, o momento ideal para o seu início. Então, a gente nunca pode atrasar, por exemplo, a colocação de uma oxigenação, um oxigênio, seja ele catéter nasal ou um CPAP na criança, que é o que a gente mais usa mesmo, é o CPAP na criança, e o transporte terrestre a gente consegue transportar, né, no CPAP. Então, a gente nunca deve atrasar o uso disso. Vamos ver se ela vai piorar, né? Então, a gente precisa tratar antes. A gente tem que estar sempre um passo à frente para tratar isso antes. Está indicado quando aí a ventilação mecânica, né? Quando você tenta pegar o CPAP, por exemplo, você tenta colocar o CPAP, que é já a última coisa que a gente tenta antes da ventilação, às vezes mudar a criança de posição também, a gente pode tentar isso, né? Às vezes um melhor posicionamento na criança, às vezes, é o suficiente para ela conseguir ventilar melhor e evitar essa intubação, mas acaba que em alguns casos mesmo não é possível, e a gente entra na ventilação mecânica em si. Recurso utilizado para o tratamento de as infecções, né? A interface, tubo endotraqueal, está associado ao aumento de dias de internação e lesão pulmonar induzida a VM e maior mortalidade. Então, para vocês perceberem que a ventilação mecânica invasiva, ela não é legal para o RN e para a criança. Então, por isso que a gente tem que tentar manejar isso antes, né? Para não evoluir para essa criança para o tubo, tá certo? Existem alguns estudos também, por exemplo, a criança quando ela é prematura, né, precisa fazer o uso do surfactante, por exemplo, e existe um estudo que provou, assim, uma grande resposta positiva de evidência de nível A, que a criança precisa ser administrado um surfactante, o médico ele intuba, faz o surfactante e estuba essa criança. Só a intubação para fazer o surfactante mesmo, para um amadurecimento pulmonar. E a gente precisa tomar cuidado, né, nas lesões, né, que a gente pode ocasionar aí, que é o barotrauma, biotrauma, volutrauma e atelectotrauma. Isso tudo, por isso que a intubação ela tem que ser evitada, porque isso tudo na criança pode acontecer e complicar ela mais, tá? Insuficiência respiratória aguda ou crônica, né, essas são as indicações, né, hipoxemia, a PCO2 maior que 55, né, de menino de mercúrio, ou a PO2 menor que 50, choque hipovolêmico, cardiogênico, sepse, doença neuromuscular, TCE, anestesia geral e procedimentos cirúrgicos, aí de fato essa criança vai evoluir mesmo com a via aérea. Lembrando que alguns anestesistas têm optado para máscara faríngica e não intubação para determinadas cirurgias, tá? Os princípios ventilatórios, né, que é o ciclo respiratório, fase inspiratória, mais fase respiratória, janela de tempo, duração de um ciclo, né? Então, vai depender do tempo de inspiração, mais a frequência respiratória, mais a soma, né, da inspiração e da expiração e do fluxo inspiratório. O que é essa soma que eu disse aqui? E dois pontos que está marcado aí. O que é isso? É o tempo que eu vou gastar jogando o ar para dentro do pulmão e o tempo que esse ar vai sair de dentro do pulmão, tá? Então, um exemplo aqui embaixo, que é uma frequência respiratória de 20, né? Tempo de INSE, e esse aqui está de 60 a 20. Tempo de inspiração de 1 segundo, ou seja, ele joga esse oxigênio lá dentro durante 1 segundo e ele gasta 2 para sair. Por isso que está aqui 1 para 2, tá certo? Princípios da ventilação, né, que é o disparo, aqui a fase
expiratória, disparo, fase expiratória e a ciclagem. E assim, esse é o ciclo que precisa ser seguido. Intubação traqueal vem diâmetro, a gente precisa olhar o diâmetro de tubo, de recém-nascidos, lactentes, hipertensão do cuff, a fixação, peso, né? Isso tudo a gente tem que avaliar antes da intubação e posteriormente pedir um raio-x para ver se o tubo foi fixado bem acima da carina para conseguir distribuir o oxigênio para os dois pulmões para a gente evitar a telectasia. Aqui isso é muito importante, tá? Os estudos, estudo observacional e transversal, no qual foram incluídas crianças entre 29 dias e 2 anos, internadas em uma unidade de terapia intensiva pediátrica e ventiladas mecanicamente. Foram avaliadas as fórmulas baseadas em altura, no diâmetro interno do tubo e no peso, verificando-se o qual delas apresentou melhor concordância com uma profundidade ideal de inserção do tubo orotraqueal avaliada por radiografia. O que isso quer dizer para a gente aqui, gente? Esses estudos, ele mostra para a gente aqui a altura, né, a capacidade, a altura, o número do tubo que vai ficar na comissura labial. Esses estudos mostraram que há um lugar correto, né, e de melhor colocação, tá? Então, resumindo, basicamente o que eu disse para vocês aqui antes. Ele tem que ficar um pouco acima da carina para conseguir ventilar os dois pulmões, que o que acontece muito no RN, né, principalmente prematuro extremo, é a intubação seletiva, ou seja, eu hiperventilo um pulmão e faço a telectasia no outro pulmão, tá? Então, antes de eu entubar, eu preciso olhar tudo isso daí da criança, da criança não, do ventilador, né? Preciso verificar isso tudo, isso dentro do ambiente hospitalar, tá? Gente, isso é muito importante, e às vezes a gente vai fazer uma transferência e a gente vai avaliar esse paciente dentro do hospital. E se eu julgar que esse paciente possivelmente tem uma grande possibilidade de evoluir para um tubo durante o transporte, é aquele paciente que já está no CPAP, aquela criança que já está no CPAP e já não está respondendo bem, você muda ela, muda a posição, ele não responde bem a tudo aquilo que você está tentando antes de entubar, então eu preciso entubar essa criança antes de fazer o transporte, certo? Se essa criança, naquele momento, com aquilo que está instalado nele, se ela não me dá a condição de transportá-la, eu não vou transportá-la naquela posição, mas em contrapartida, a gente precisa tentar estabilizar ela para o nosso transporte. De fato, na portaria 2048, ela fala que há obrigação da estabilização do doente que vai ser transportado, do RN, da criança que vai ser transportada, da unidade de origem. Porém, hoje a gente sabe que a verdade não é essa. Tem muita gente que não tem essa capacidade, que não tem expertise para estabilização dessa criança, então não tem o porquê nós não ajudarmos, né? Então, a gente precisa avaliar e se eu tenho que parar uma ambulância no meio do caminho, tá? Isso acontece, mas isso tem que ser extrema exceção. Mais uma vez eu falo, tem que ser extrema exceção. Se eu tenho que parar uma ambulância no meio da rodovia para abordar ela com uma via aérea, a minha triagem lá atrás, a minha decisão lá atrás foi tomada errada, tá? Então, a gente precisa avaliar muito bem isso. E eu preciso conhecer o meu equipamento e os ajustes que eu vou fazer isso. Aí alguém me pergunta, Vinícius, qual que é o melhor ajuste para eu transportar uma criança? Ou um RN? Detalhe, a gente vai transportar esta criança. Existem vários ajustes que a gente faz esse ajuste fino dentro de um hospital. A gente vai olhar a questão de curva, a gente vai olhar tudo isso a gente vai olhar dentro do hospital. Mas para o transporte, quais são os ajustes que a gente precisa ter o conhecimento? O volume e a pressão.
Eu preciso saber o que isso vai ocasionar para mim. Eu preciso entender algumas coisas desse ventilador, que é tempo de inspiração, ins para ex, né? Que eu falei para vocês ali, frequência respiratória, a pressão de inspiração, como eu disse, a PIP é muito importante, e a FO2 que eu vou dar para esse paciente. Isso vai depender de qual patologia ele está, ou melhor, adaptado àquela ventilação. Qual que é o melhor para a criança, pediatria ou para criança, neonato ou para pediatria. Antigamente se falava-se que o neonato era melhor ventilar na pressão, então isso os estudos hoje mostram para a gente que não é verdade. A gente pode ventilar o neonato a volume, tá? Porém, alguns equipamentos, né, a grande maioria dos equipamentos de transporte, quando você já coloca ele neonatal, ele já cai a pressão. Não tem problema, porque, como eu disse, os estudos mostram que não há uma grande diferença. Eu preciso tomar cuidado com alguns ajustes que eu vou fazer depois que eu tomo essa intenção. Eu quero volume, eu quero a pressão. Então, se o meu respirador ele só faz a pressão, não tem problema. Eu preciso tomar cuidado com as pressões que eu vou colocar posteriormente a isso. Alguns ventiladores, mesmo a pressão, ele dá a quantidade de oxigênio que eu tenho que dar para ele, né? Então, de volume que eu tenho que dar para ele. Então, eu sempre falo, como eu disse lá atrás, e como está naquele quadrinho lá atrás, é de 6 a 8, sempre começando com 6. Por quê? Porque se ele responde bem a 6, eu não preciso dar maior do que isso para ele. Tá certo? Então, eu preciso conhecer o meu equipamento e a gente vai falar sobre isso. São os modos e as modalidades, tá? A ventilação mandatória intermitente, tá? É um tipo de ventilação mecânica que o ventilador libera um volume de ar em intervalos regulares, tá? A ventilação mandatória intermitente sincronizada, eu preciso falar isso para vocês aqui, que esse tipo de modo de ventilação já caiu por terra, não é mais usado. Coloquei ele aqui para falar para vocês. Não é mais usado, não pode ventilar assim. Você pode até achar alguns lugares que pode fazer isso, mas não vai ser legal, os estudos mostram que tardiamente não é legal, então a ventilação mandatória intermitente sincronizada não é legal, tá certo? O que a gente mais faz, gente, hoje em dia? O modo é assistido controlado. Mas eu tenho esse modo assistido controlado quando? Quando eu faço o bloqueio desse paciente. Há uma diferença entre paciente sedado e paciente curarizado, bloqueado. Essa é uma diferença muito grande. Paciente sedado é uma coisa, curarizado é outra, porque quando eu curarizo o paciente, aí ele perde a capacidade de qualquer drive de respiração. Então, o paciente que você faz um rocurônio, um vercurônio, qualquer bloqueador, né? Esse paciente ele vai perder essa capacidade. Então, quando esse paciente perde essa capacidade, aí sim eu consigo manter ele assistido, controlado. Ponto. Só que eu tenho outros fatores também que pode acontecer. Assistido, controlado, que é, tá? A volume controlado. Ele está assistido, controlado, mas ele está a volume controlado. O que isso significa? Vamos lá. Então, quando a gente ligar o ventilador, a gente vai ver lá assim, ó, VCV. Quando a gente vê isso, está a volume. E quanto que eu vou calcular para ele de volume? De 6 a 8, certo? Neste modo, o ventilador fornece um volume corrente pré-definido ao paciente. Então, eu vou pré-definir esse volume, tá? De 6 a 8 ml por quilo, tá? De pacientes de acordo com valores pré-determinados para o fluxo de cada tempo de inspiração. Ou seja, se eu pegar isso, vale para adulto também. Se eu tenho um paciente com 70 quilos, 80 quilos, eu vou multiplicar esse 70, 80 por 6. Lembra que eu falei para vocês que a gente começa com menor volume, então 6, e vai dar um volume lá, não sei de cor aqui, mas suponhamos 400 ml, né? E esse é o volume que a gente vai fazer para ele total, tá? Ventilação assistida controlada, com pressão constante,
que é a pressão. Quando eu ligo a pressão, tá? Eu vou só pegar aqui para os respiradores nossos, ele tem os modos, a pressão, e eu vou passar para vocês aqui, modo a modo, e eu vou tentar ser o mais breve possível para não ficar cansativo, tá? Quando eu instalo a pressão, algumas bases têm o Oximag, tá? Então ele já pré-define para mim o volume que vai ser administrado naquela pressão, tá? E eu vou ajustar os parâmetros, que é a pressão expiratória, a frequência, o ins para esse, a PIP, a FO2, o trigger, eu tenho ele positivo e o trigger negativo. Eu vou passar para vocês assim, aqui essa questão do trigger, o que é o trigger no ventilador, gente? É o tempo de disparo. Mas como assim, Vinícius, o tempo de disparo? É o tempo que ele vai perceber, o ventilador ele vai perceber, ele está a pressão, o trigger está a pressão, por exemplo. O que é a pressão? Aí, quando você pega o ventilador, o Oximag, e você olha lá para trigger, por exemplo, ele tem o modo de pressão e ele tem o modo de pressão negativa e pressão positiva. O que é isso? Quando eu respiro, o meu diafragma ele faz uma pressão negativa. Então, eu consigo manter esse ventilador a volume, porém, eu consigo manter o meu trigger a pressão negativa, por exemplo, que ele vai ficar em torno de um adulto de 2, no neonato no adulto, perdão, de menos 2 e no neonato de menos 0,5, por exemplo. O que isso significa? Esse paciente, ele não vai estar curarizado. Esse paciente, ele vai estar sedado e ele tem um pouco de drive respiratório. Então, o que acontece? Esse paciente, ele vai iniciar uma pressão e quando que o ventilador ele vai disparar o ciclo ventilatório? Quando atingir aquela pressão pré-determinada. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso saber que quando está a pressão, é negativo. Então, se eu regulei o meu trigger a pressão, eu vou estar entre menos 0,1 até menos 5, menos 7, eu não lembro qual que é o do Oximag aqui. Oximag. Mas eu preciso ter essa noção de que se o trigger é a pressão, ele é negativo. Se o trigger é a volume, ele é positivo. E quando ele é a volume, o que o respirador ele olha? Ele não percebe essa diferença de pressão. Ele percebe a mudança de ar que corre dentro da traqueia. Então, quando ele percebe essa mudança e atinge no volume positivo, que a gente deixou pré-determinado de 0 a 8, 9, 10, ele percebe, aí ele dispara e faz o ciclo. Eu preciso que vocês entendam que o trigger é para ajuste fino de paciente curarizado. Então, ou melhor, perdão, de paciente que não está curarizado. Então, Vinícius, eu não tenho esse feeling, para fazer esse ajuste fino. Ok, não tem problema, gente, não tem problema. Qual que é o melhor modo ventilatório que eu vou transportar esse paciente? O que eu sei e o que eu domino. E que o paciente correspondeu antes de eu sair com ele do hospital. Mas, Vinícius, qual que é a faixa etária para isso? A faixa etária é do neo ao adulto. Se eu domino melhor a técnica da pressão, eu consigo regular melhor. Se eu domino mais, se eu conseguir sentar e dominar mais, estudar mais a técnica da pressão, e eu coloquei essa pressão no ventilador para o transporte, e lembrando que os estudos mostram hoje que não há uma diferenciação grande de qual que eu vou fazer, então isso é que é muito importante, tá certo? Então, Vinícius, qual que eu vou transportar ao paciente? O que eu tenho maior segurança, gente? Ou a pressão, ou o volume. O que eu tenho maior segurança. Existe uns ajustes que a gente pode fazer nisso que eu estou passando para vocês aqui agora. Mas se a gente ligar o ventilador
O ventilador ele já vem pré-selecionado algumas coisas, tá? Então, esse pré que já vem nos ventiladores não deixa o paciente morrer, isso é um fato. Mas o que a gente é? A gente é uma equipe de suporte avançado, então a gente precisa deixar esse paciente mais fino, deixar esse paciente melhor para nós mesmos que vamos transportar, tá certo? Uma coisa que eu sempre falo, gente, é que a gente não pode sair com um paciente de um hospital se esse paciente está com basicamente o máximo de tudo na ventilação e eu não tenho aquela gordurinha para eu queimar no meio do caminho se acontecer alguma coisa. Você já sai com o paciente com a FO2 já de 100%, você já sai com o paciente com uma pressão expiratória de 20, 25, né? Uma PIP aí de 8, de 10, de 12, né? E eu sei que eu não vou conseguir ajustar esse paciente que já está basicamente no máximo de tudo, né? Então, esse paciente ele não tem condição de transporte. Eu preciso manter pelo menos uma gordurinha, preciso manter pelo menos um paciente, a não ser que esse volume, né, já está próximo do máximo, e esse paciente, eu mexo nele dentro do hospital, ele não estabiliza. Gente, eu vou falar uma coisa clássica para vocês aqui, que às vezes a gente tem na cabeça uma coisa que ninguém nunca falou e o óbvio tem que ser dito. Toda vez que a gente é chamado para fazer um transporte, uma remoção de um paciente, tá certo? É porque aquela unidade de origem ela não tem condição de permanecer com o paciente lá. Então, se eu chego já predisposto a não levar esse paciente, ele vai ficar lá e está fadado ao óbito. Então, o que eu preciso entender, gente? Eu preciso entender que eu preciso de um mínimo de segurança para tirá-lo de lá. Mas eu vou transportar um paciente extremamente grave? Eu vou. Eu vou transportar uma criança pendurada na adrenalina porque ela está ficando hipotensa? Eu vou transportar uma criança que está mal sedada, está tendo drive, o respirador mas ela está desaturando, ela está correndo um risco iminente se eu tirá-la, ter certeza que ela vai morrer. Então eu vou transportar, gente. O que eu não posso fazer é ter a certeza que eu vou tirar essa criança lá de dentro, esse RN lá de dentro, e esse RN vai vir a óbito. Mas lembrando, gente, que nós somos a USA, nós somos a unidade de suporte avançado. E pacientes ligados em droga vasoativa não é sinônimo de não levar esse paciente. Paciente com dose alta de droga vasoativa não é sinônimo que eu não vou transportar esse paciente. Eu só não transporto esse paciente se ele está com a droga vasoativa alta, uma ventilação mecânica em parâmetros altos, e eu mexo nesse paciente, e esse paciente, ele desestabiliza. Ele faz uma bradicardia, ele faz uma bradipneia, ele faz uma hipotensão, ele faz uma taquicardia severa, aí sim, aí eu não transporto esse paciente porque eu preciso estabilizar ele. E a gente tem que entender também que a gente tentou fazer isso, a gente não vai embora, a gente precisa ajudar os colegas que ali estão, né? A gente vai buscar paciente onde não tem o que fazer, né? E às vezes falta realmente mão de obra. Então a gente é a única esperança para aquela criança, aquele RN, tá? Isso é primordial. Dando sequência aqui aos modos ventilatórios, tá, gente? A ventilação mandatória intermitente, isso são ajustes, tá? Mais uma vez, isso eu falo para vocês. Isso são ajustes, tá? VCV, né? Que é o volume e o ciclo de volume ventilatório, tá? É um modo de ventilação mecânico em que o operador define o volume máximo, que é isso que eu acabei de falar para vocês aqui agora. VCV. O VCV ele é usado aqui rotineiramente em UTIs, especialmente em pacientes passivos que não apresentam drive ventilatório. É o que eu falei para vocês ali, tá? Outra modalidade, ajuste. Na modalidade ventilatória ciclada por tempo, com pressão limitada, o terapeuta, né, quem está mexendo, programa a pressão expiratória e o tempo para a ciclagem do ventilador. Assim, o pico de pressão permanece sempre constante, tá? Mas o volume corrente entregue aos pulmões é variável, depende da mecânica ventilatória pulmonar, tá certo? O volume garantido,
tá? É um modo ventilatório mecânico que permite ventilar recém-nascidos de forma simples, confiável, individual, né? O volume garantido pode ser utilizado em qualquer modo de ventilação sincronizado, como o PSV, né, e os demais aí, como tá sendo dito para vocês aqui. Eu preciso que, mais uma vez, nós entendemos que o melhor para o transporte é aquilo que eu domino, e esses ajustes finos, né, que dá no ventilador, não é necessário no momento do transporte. Vejam bem, ajustes finos, mas eu preciso ajustar a ventilação com o mínimo para ter uma boa saturação, um bom batimento cardíaco, que ajuste de ventilação também eu posso alterar a frequência cardíaca, tá? Dessa criança, desse RN, e lembrando sempre que RN criança, ela vai parar geralmente por hipóxia, tá? Então eu não posso deixar isso porque não tem reserva. Levando em conta ainda sobre os modos, eu já disse todos esses modos para você aqui, pressão de suporte, essas questões a gente detalha mais na parte prática, tá certo? Aqui vem a parte que isso é muito importante para a gente, que é o CPAP. O CPAP, gente, ele vai fazer uma pressão positiva para dentro da criança, né? Aí, geralmente, a gente coloca a bronca no nariz, né? E ele vai fazer o ciclo dele, mas não há uma via aérea avançada. Isso é de melhor escolha para a grande maioria dos RNs, que há essa necessidade até as crianças, porque, lembrando lá atrás, quando eu falei, a criança ela não responde bem, né, a intubação, né, tardiamente, a maior índice de mortalidade e tudo mais. Então, nós vamos transportar pacientes com CPAP? Vamos sim, gente, não tem contraindicação, tá? Esse paciente, ele está sendo assistido pelo equipamento ali, está ajudando na ventilação, se tem uma boa saturação, ok, vamos transportar sim. Poxa, Vinícius, tudo bem, mas eu peguei esse paciente em tal lugar e eu estou indo dar apoio para o resgate aéreo, e esse paciente, ele está no CPAP. E aí, o que eu faço? Geralmente, na grande maioria das vezes, o aéreo, por não possuir cabine pressurizada, nós não transportamos crianças e qualquer outra pessoa em CPAP. As crianças que estão em CPAP é igual ao tubo, tá? E eu vou explicar para vocês aqui para frente, um pouquinho mais para frente, o porquê disso. Mantendo o ciclo aqui, os parâmetros ventilatórios, né? A pressão, etc., essas questões, PIP. Lembrando aqui, acabei de lembrar uma coisa aqui sobre a PIP. Gente, é de suma importância que vocês entendam a PIP, por exemplo. O que é a PIP? A PIP é a pressão que o ventilador ele joga primeiro para dentro do pulmão e ele mantém aquela pressão lá dentro. Exemplo, se eu estava vendo se tinha uma luva aqui para explicar para vocês melhor, mas não tem. Deixa eu ver aqui. Tem, não. É um lixinho aqui, deixa eu ver se não tem. Mas eu vou conseguir detalhar bem para vocês aqui. A PIP, gente, nada mais suponhamos assim, ó, mentaliza comigo assim, eu tenho um saquinho na minha mão aqui agora, e eu soprei ele e fechei. Ele tá com esse balãozinho. Esse balãozinho que foi formado aqui, isso aqui é a PIP. Ele vai manter essa pressão. A partir dessa pressão, ele vai ciclar. Então, ele vai e volta. Vai e volta. Mas mantendo essa pressão, mantendo essa PIP que eu já deixei já pré-definida. Ok? O que acontece quando eu tenho algumas patologias que eu preciso aumentar essa PIP ao ponto dela passar de 10? O que eu estou fazendo com os meus alvéolos? Eu dou essa pressão grande, eu já estendi os meus alvéolos e eu estou fazendo a ventilação. Então, ele está indo, ele está voltando. Ele está indo, ele está voltando. Mas vocês há de convir comigo que essa pressão já está alta lá dentro. Essa pressão está alta aqui dentro. Qual que é o maior erro
que pode se cometer para fazer o transporte de RN pediátrico e adulto? Qual o maior erro? Quando essa PIP está igual ou maior a 10, eu vou trocar o ventilador e eu simplesmente tiro o tubo, ou melhor, a traqueia do tubo, e eu igualo a PIP dele com o meio exterior. Então, o que eu faço com os alvéolos? Eu faço assim com os alvéolos. Eu colabei. Eu fechei eles, certo? O problema é que, além de eu fechar eles de uma vez, desse jeito, que não é o ideal, que a gente vai prejudicar essa criança, esse RN, a gente vai prejudicar, o que eu já fiz? Eu já pré-defini o meu ventilador com a PIP de 10 novamente. Então, eu vou ali, conecto a PIP, o meu ventilador, conecto e volto a PIP para 10 novamente. O que eu faço com o alvéolo? Hiperestendo ele novamente, rápido, tá? E se eu leso ele, eu causo malefício, a criança vai desaturar, vai piorar o padrão, e o que aí vai acontecer? Vai falar que a criança não tem condição de transporte. Então, o que eu faço para evitar isso? O que eu faço? Clampo o tubo antes de tirar a traqueia. Posso usar a pinça Kelly? Posso. Posso usar aquela pinça de bloco que eles usam, o urologista lá, não me lembrei, não lembro o nome da pinça que agora aqui. Posso. Eu preciso clampear esse tubo para que a pressão que está lá dentro, a PIP que está lá dentro, mantendo 10, ela vai permanecer os 10. E depois que eu faço a troca, coloco, disparo o meu ventilador, eu solto ele novamente. E aí, o que vai acontecer? Eu mantenho a PIP de 10 lá dentro e não leso os alvéolos. Beleza? O saco alveolar. Ok? Beleza? Os parâmetros de frequência respiratória, se a gente vai ajustar sempre posteriormente, tá? Posteriormente não, antes a gente ajusta para deixar pronto. Vinícius, eu posso copia e cola o ventilador do hospital para o meu ventilador que eu vou transportar? Pode e deve, tá bom? Aqui eu vou descrever para vocês aqui algumas doenças e algumas atuações que devemos ter em cima, tá? Mas eu vou deixar essa parte, gente, mais para a parte prática mesmo, tá? Porque eu preciso entrar, aí eu vou falar para vocês na parte prática sobre a síndrome do desconforto respiratório, o raio-x, o que eu devo fazer, posicionamento, uso de surfactante, VNI, essas questões eu vou levar para vocês na aula prática, porque eu consigo tá vendo aqui, ó, por exemplo, eu coloco aqui a displasia broncopulmonar e eu coloco o que a gente tem que manter, né, o básico, né, delas e o que a gente usa, né, mais como ventilação mesmo, tá? Isso aqui, gente, eu vou passar para vocês, é o que vocês vão seguir. Não, isso aqui é um parâmetro, só uma luz para vocês seguirem. Mas por quê? Porque um paciente não é igual ao outro. Cada paciente ele vai necessitar de um ajuste. E lembrando para vocês, qual que é o ajuste melhor para esse paciente? É o melhor que eu sei mexer, tá? Eu preciso fazer um ajuste fino nesse paciente, mexer com curva, colocar trigger. Não, eu não preciso. Eu preciso manter esse paciente oxigenando bem aonde eu transporte esse paciente, tá? E ele não evolua com desaturação, etc. Eu quero entrar numa parte com vocês aqui. Aqui são todas as doenças, tá, gente? Eu deixei selecionado para vocês aqui, que a gente vai passar na parte prática, doença, tá? Então, isso aqui a gente vai conseguir esmiuçar, porque a gente vai partir dessa parte aqui, para a parte prática, vai cair direto nas doenças e o que a gente precisa ter como base. Até porque eu tenho uma outra coisa para falar para vocês aqui, que isso é de suma importância para a gente que voa e para vocês que vão dar suporte para a gente, para entregar essa criança lá. Gente, a primeira parte aqui
terminei aqui essa primeira parte. Se alguém tiver alguma pergunta agora, pode fazer, mas eu vou dar continuidade ali, ó, 10 slides no máximo ali, bem rápido, bem sucinto, sobre uma fisiologia aérea para vocês, o porquê que é melhor o transporte terrestre do que o transporte aéreo para crianças, neonatos e adultos, mas em contrapartida, quando há essa necessidade, né, a gente vai ter que ajustar esses parâmetros, ok? Se alguém tiver alguma pergunta a princípio aí, já pode fazer, tá? Mas eu vou dar continuidade aqui. Ô, Vinícius, boa tarde. Boa tarde, Wallace. Eu tenho uma dúvida. O paciente, na ventilação mecânica, né, configurar os parâmetros terrestres, tudo. Se eu for transportar ele aéreo, preciso mudar alguma coisa? Ô, Alice, eu vou falar exatamente isso agora aqui pra gente aqui, tá? Vou falar isso exatamente aqui agora aqui. Mas o parâmetro lá de volume ou pressão, ele não precisa mudar, tá? O que vai mudar é que eu vou falar sobre se ele tiver volume pra gente aqui agora, tá certo? Vou falar aqui, ó. Beleza. Vamos lá, gente. Aí, suponhamos aqui que... Rodrigo? Vinícius, tá bom? Fala, meu irmão. Como é que tá, meu querido? Tudo bem? Boa tarde a todos aí. Boa tarde, Só meu irmão. complementar uma parte aí que você falou, da questão da experiência, dar uma pausa aí para mencionar isso aí, para contribuir. Perfeito, irmão. Sempre. Quando a gente vai ventilar o paciente manualmente, né, através da bolsa máscara, falou importante, né, que a gente tem que dosar isso aí. A gente tem que saber que a nossa bolsa neonatal, a pediátrica e a adulto, ela varia a capacidade de volume de acordo com o fabricante, né? Então, a recomendação para a gente ventilar esse indivíduo que seja adulto, pediátrico ou neo, a recomendação é sempre 1/3 do volume daquela bolsa ali, que vai equivaler sempre igual ao volume ideal para aquela faixa etária. Beleza? Perfeito, irmão. Muito obrigado pela colaboração aí, gente. Para vocês aí, o seu Rodrigo Marques, ele é enfermeiro já há quantos anos, irmão? 14 ou 15, 16? Quanto tempo? Falando boa? Aqui no Boa, vamos fazer 15 anos em maio agora. Esse é um ás da aviação já. Graças ao bom Deus, tive a oportunidade de aprender muito com ele. É um irmão querido que eu tenho lá dentro da instituição. Me agradeço muito a Deus por ter colocado ele na minha vida, viu, gente? Esse cara aí é fera. Obrigado, Valeu, irmão. um abraço a todos aí. Nossa. Gente, aí dando continuidade para vocês aqui, então, às vezes vocês vão dar um apoio para a gente, para transportar uma criança e vocês vão levar essa criança até um adulto ou o RN até a pista para a gente, porque por questões de horário, enfim, tá? Existe, aí a gente vai cair numa fisiologia de voo, tá? Essa fisiologia de voo, eu preciso que vocês entendam o seguinte, por que para toda
todo transporte, o melhor para ele vai ser o terrestre. Ah, Vinícius, mas é muito longe. Ok, antigamente não tinha e se era-se feito. Mas isso não vem ao caso agora. Tem aeronave, está disposto, tem equipe treinada, vai ser feito mediante a triagem para ver se tem condição de transportar essa vítima, essa criança RN ou adulto, o que for, se ele tem condição de transporte aéreo. Então, gente, eu vou falar para vocês, se eu tenho um paciente com os pneumocéfalo, pneumotórax, enfim, esse paciente, ele é contraindicado o transporte aéreo. Por quê? Porque esse paciente, à medida que eu vou subindo com a aeronave ela não tem a cabine pressurizada. Quando eu vou subindo com a aeronave, o ar ele vai expandindo. Isso é lei de física e foi esse cara aqui, ó, que falou que a lei de Boyle, tá? A lei de Boyle, também chamada por lei Boyle-Mariotti, também chamado por lei de Boyle, é uma das leis de gases que descreve a relação entre a pressão e o volume de gás em temperatura constante. Ela afirma que o volume de uma dada quantidade de gás é inversamente proporcional à sua pressão, desde que a temperatura e a quantidade de gás permaneçam constantes, tá? É a fórmula que está aqui embaixo, aqui, ó. Matematicamente, essa relação é expressa como, senhores, é por isso que a gente fala que o enfermeiro do aéreo, para quem tem um sonho, tem a vontade, nós mesmos, nós precisamos estudar fisiologia, estudar física, fisiologia de voo, física. Quanto mais alto eu subo, menor é a pressão. Então, se eu tenho uma menor pressão, a tendência é uma expansão dos gases. Exemplo, aqui na Terra, ao nível do mar, a gente não está no nível do mar, mas aqui é onde é que a gente está. Quando a gente respira, mais ou menos, a gente respira 21 a 22% de oxigênio. Conforme eu vou subindo, essa taxa de oxigênio, ela cai? Não, ela mantém. Só que com a expansão dos gases, essas moléculas de oxigênio, elas ficam mais espaçadas. Então, ela espaça mais no ar, então a minha saturação, ela abaixa. Eu voando a 10, a 11 mil pés, e depois, para quem quiser, tiver de curiosidade, quiser me chamar no Insta ou no Zap, eu tiro uma foto e mostro. Nós estamos voando, chegamos a saturar 80%, dependendo da altitude que nós estamos. E por que isso é importante na ventilação, que aí respondendo o Wallace e a pergunta dele ali. Por que é importante? Porque, como eu disse para vocês, a lei, onde P é a pressão, o volume, o V é o volume e o K é constante, isso significa que se a pressão aumenta, o volume diminui. E vice-versa proporcional. Se eu mergulho no oceano, quanto mais eu mergulho, isso é inversamente proporcional, mas não é o caso da aula de hoje. Então, sim, gente, em uma cabine não pressurizada, a expansão dos gases ocorre conforme a altitude aumenta, devido à diminuição da pressão atmosférica. Isso afeta diretamente o volume corrente do ventilador, certo? Se eu estou dando para ele um volume corrente, então isso significa que ela vai ser afetada. Gente, eu vou afetar a taxa de oxigênio que eu estou dando para o meu paciente no aéreo? Não vou afetar, porque eu estou regulando a FO2. A FO2 ele vai puxar o oxigênio do cilindro e vai disparar para o paciente, certo? A lei de Boyle determina que, em temperatura constante, o volume de um gás é inversamente proporcional à pressão. Assim, à medida que a pressão atmosférica diminui, com a altitude, o volume do gás se expande. O volume corrente real entregue ao paciente pode ser estimado pela razão entre a pressão ao nível do mar e a pressão de altitude de interesse. Gente, esses cálculos a gente faz, tem que ser feito para transportar o paciente que está sendo voando em aviões igual o nosso lá, que não tem cabine, helicóptero que não tem cabine pressurizada, esse cálculo é feito. Ou seja, conforme a altitude aumenta, o volume corrente entregue ao paciente cresce
se não for ajustado. Então, se eu sair com o paciente eu fiz o cálculo para ele, para uma criança, que está a volume, se eu fiz um cálculo para um adulto que está a volume, e o ventilador está a volume, e eu fiz um cálculo de 6 ml hora, e esse final, aqui na Terra, antes da gente levantar voo, foi a 400 ml, né, o 400 ml, 400 litros, o final dele, da ventilação por minuto, o que eu preciso fazer? Eu preciso ajustar isso. E como que eu vou ajustar isso? O ajuste do volume corrente. Para cada 1.000 pés de altitude, a pressão atmosférica diminui cerca de 4 a 5%. Assim, o volume corrente precisa ser reduzido proporcionalmente para compensar essa expansão. E como que é feito isso? Vamos lá, uma regra prática é reduzir o volume corrente aproximadamente a 4 a 5% a cada 1.000 pés de altitude. Se o volume inicial é de 470 ml e a cada 1.000 pés de subida a redução necessária será de quanto? E isso a gente precisa saber calcular para o transporte. Por isso que a gente precisa de um exemplo. Às vezes a gente chega com um paciente que ele já está 100% de FO2, ele já está com a PIP de 10 ou 12, ele já está com a pressão expiratória de 27, 28, 25, então, que gordura que eu vou ter que mexer, como que eu vou conseguir mexer nesse paciente, nessa ventilação, assim que eu começar a subir, certo? Então, o volume corrente ajustado, ele é igual a 470, e eu vou fazer o quê, gente? Eu não falei para vocês que eu vou pegar o volume e vou, a cada 1.000 pés, eu vou aumentar essa pressão entre 4% e 5%, então o que eu faço? Eu pego o volume total, tá? E lembra que eu sempre falei para vocês, vamos pegar com a menor parte primeiro, eu pego o volume total e vou, então, dividir esse volume total por 4%, que a cada 1.000 pés. Então, a cada 1.000 pés que a aeronave sobe, eu preciso diminuir 4% do volume total. Então, se eu tenho um ajuste aqui de 470%, 470 ml, né, que é o volume corrente, 470, eu preciso, aqui, ó, o primeiro 1.000 pé, eu passo para 451. 470, no segundo, aqui, ó, 2.000 pés, 432, e assim por diante, até eu atingir um nível aonde eu vou diminuindo 4% a cada 1.000 pés de subida, para quê? Para eu não ocasionar nesse paciente o quê? Barotrauma. Tá certo? Olha, se deu para responder a sua pergunta aí, era isso que você queria saber, ou você quer saber mais alguma coisa? Não, era essa conta mesmo, esse cálculo de referência que eu estava buscando, eu não estava encontrando. Perfeito, irmão. Tamo junto aí, precisar as ordens, tá? Isso é diferente de pressão, gente, porque a pressão que eu coloco no paciente, no ventilador, ela vai se manter. É aquela pressão e pronto, acabou. É aquilo, entendeu? Então, a expansão lá dentro não vai alterar. Mas acontece que, eu preciso trazer para vocês também, a partir de 5.000 pés, qualquer patologia de qualquer pessoa é exacerbada. Por isso que, às vezes, em voo comercial, a pessoa simplesmente para, distende a alça abdominal. Por quê? Porque a cabine ela pode ser pressurizada em 6, 8, 9.000 pés. Vai depender do comandante lá. Quanto menor a pressurização, maior o gasto de combustível da aeronave. Então, isso também precisa ser calculado. Tá? Então, isso pode acontecer. Então, às vezes, eu posso ter que mexer algum ajuste na pressão? Posso. Mas por quê? Porque está acontecendo alguma coisa com aquele paciente que está exacerbando a patologia já pré-instalada nele, então eu preciso de ajustes. Senhores, ajustes. Eu não tenho que ficar mexendo nesse paciente durante o voo, porque se eu tenho que entubar, trocar tubo e etc. durante o voo, durante o meu transporte terrestre, o meu pré-julgamento, a minha avaliação inicial foi errado. Tá certo? Gente, no mais, muito obrigado pela participação de todos aí. Espero que eu tenha conseguido esclarecer algumas coisas aí para geral aí, questão de transporte. Eu sei que a aula é um pouco puxada, tem 1h30 que a gente está conversando aqui, falando sobre essas questões, mas eu acho que é de suma importância. Eu tentei
minimizar o máximo possível para não tornar essa aula cansativa, mas infelizmente pequenos detalhes, a questão de ventilação mecânica, a gente fala muito, mas no dia a dia a gente consegue resolver mais rápido, e se alguém tiver alguma pergunta para fazer, alguma coisa, só falar, no mais é só agradecer mesmo, tá bom? Amanda? Pois não? Amanda levantou a mão? Amanda, se você estiver falando, eu não tô te ouvindo. Ok. Ok. Enquanto a Amanda digita aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, está à disposição. Pessoal, só reforçar com vocês para assinar a lista de presença. O link está no chat para vocês acessarem, tá bom? Amanda, muito obrigado, viu, meu? Agradeço demais mesmo aí as suas palavras aí. E a gente vai juntar agora para fazer o presencial e vai ser de suma importância para todos nós. Obrigado mesmo. Pessoal, então, é isso. A gente vai finalizando aí os 3 dias de palestras. Agora, vamos partir para a parte prática. Então, conto com a presença de todos. Inicialmente, a gente vai fazer a turma restrita para enfermeiros, depois a gente vai estender também outra turma com alguns pontos mais específicos para a parte médica também, tá? Então, o intuito é treinar todos. E o Rodrigo parece que fez uma pergunta no chat. Vinícius, parabéns pela aula. Somente uma pergunta. Foi dito no pessoal quanto equivale um pé aeronáutico? É isso? Essa que é a pergunta, Rodrigo? É isso, né? Não entendi bem aqui. Um pé aeronáutico é porque quando a gente fala 1.000 pés, 2.000 pés, pé é pé mesmo, gente. Algumas literaturas trazem 28 centímetros e outras trazem 30 centímetros. Lá no batalhão, o Rodrigo pode me corrigir se estiver errado aqui, mas a gente trata como 30 centímetros, não é isso mesmo? Ô Vinícius, é isso mesmo. Queria que você já tivesse saído aí da aula já, mas primeiro para te parabenizar, né, pela aula, e era para saber se o pessoal tem esse conhecimento aí, né, relativo a quanto equivale um pé, para a gente fazer um cálculo. Quando se fala 1.000 pés, equivalente, né, seria em torno de 300 metros, né? Isso, 300 metros, então, é isso mesmo. Pessoal ter Perfeito ter colocado aí, porque eu não tinha falado não, tá? Foi bem colocado mesmo. Beleza, obrigado, então. Irmão. Obrigado, Obrigado. Tá? Bom descanso aí. Obrigado, cara. Muito bom. Obrigada, Rodrigo. Por nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Então é isso, né? Então agradeço a todos pela presença. Obrigada, viu, Vinícius, mais uma vez aí pela disponibilidade. Parabéns pela aula. E Obrigado. aí a gente se encontra aqui no presencial, tá? Espero a presença de todos, para a gente poder colocar em prática aí todos os conhecimentos adquiridos. Beleza. Obrigada, viu? Bom final de semana a todos. Bom plantão para quem está de plantão. Até mais, gente. Um abraço para todo mundo aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde. Assinem a lista de presença. Boa tarde a todos. Obrigada.